Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aqui quem vos fala é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara. Hoje é dia 28 de março. Hoje a igreja celebra o Domingo de Ramos, o início da Semana Santa. E celebra também a Paixão do Senhor. O início da celebração é o início da bênção dos ramos. E a liturgia recorda a entrada de Jesus em Jerusalém, a entrada triunfal. Mas o seu triunfo foi na humildade, porque os exércitos usavam cavalos bonitos. Jesus entrou montado num jumentinho. Os reis, os grandes reis, tinham soldados poderosos e bem armados. Jesus tinha somente seus discípulos e uma multidão de pobres, humilhados e abandonados. E o povo então estende suas vestes e ramos para que Jesus pudesse passar e o aclamam: Salve o Rei dos Judeus. E Jesus então declara que se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. E a multidão aclama ao Rei. E os mestres da lei e os doutores, com inveja, com ciúme e com medo de que pudesse haver uma revolta entre o povo, porque só havia um rei naquela época, que era César, o rei do Império Romano. Por todos esses motivos, eles então decidem matar Jesus. E a segunda parte da liturgia conta para nós a narrativa da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, no capítulo 15, versículos de 1 a 39. Conta para nós essa história de grande dor e sofrimento na vida do Cristo. E os mestres, logo de manhã, os sumos sacerdotes, os anciãos e os mestres da lei, todo o sinédrio, reuniu-se em torno de uma grande reunião e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. Estes grupos eram rivais e havia muita inimizade e brigas e ciúmes entre eles. Mas, por causa de Cristo, eles se uniram na maldade para condenar Jesus e o levaram ao tribunal daquele que representava o Império Romano. E aí o acusaram de blasfêmia, acusaram de ser um falso Deus, acusaram de perseguição ao Império de Roma, fizeram inúmeras acusações. E Jesus não respondeu nada, porque não adiantaria a resposta de Jesus. Ela não convenceria aqueles mestres e doutores que estavam com o coração fechado, cheios de inveja, de ciúme e de maldade. O silêncio de Jesus não é omissão. O silêncio de Jesus é profunda comunhão com o Pai e de quem sabe que tudo está nas mãos do Pai. E então alguém pergunta, Pilatos pergunta: Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? E eles pediram que soltasse Barrabás, porque em toda a celebração da Páscoa havia o costume de se soltar um preso. E a multidão, influenciada pelos mestres da lei e doutores, pediram que soltasse Barrabás, que era um agitador do povo, que era um revolucionário e havia matado uma pessoa, era também assassino. E a multidão pede que mate a Jesus, que o crucifique e que seja solto Barrabás. Aquela mesma multidão que aclamou Jesus como rei, agora é a multidão que pede que Jesus seja crucificado. É uma multidão que se deixa influenciar facilmente pelas opiniões, se deixa influenciar facilmente pelaquilo que o povo começa a gritar, a dizer, e aqui os mestres da lei começam a suscitar. Às vezes também nós somos assim, não somos constantes, mas muitas vezes nos deixamos levar pela opinião dos outros, sem saber o que realmente é a verdade. É um grande perigo sermos influenciados pelas mídias sociais e nos esquecermos da palavra de Deus e da verdade
que nossos pais nos ensinaram. Então Pilatos mandou açoitar Jesus e flagelá-lo. E sabia que Jesus foi entregue para a crucifixão porque eles, os mestres da lei e doutores, tinham inveja de Jesus. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e puseram em sua cabeça. E começaram a debochar dele, dizendo: Salve o Rei dos Judeus. Então eles bateram em Jesus, colocaram a cruz nos ombros de Jesus e o fizeram carregar a cruz até o Monte Calvário. E lá crucificaram Jesus. E muitos debochavam de Jesus, dizendo: você iria destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias? Salve a si mesmo, se és o Rei dos Judeus, desce da cruz. Outros diziam: salva a si mesmo, salvou a outros e não pode salvar a si? Não és o Messias de Israel? Desce agora da cruz para que possamos acreditar. E Jesus nada respondeu. E por fim, após uma longa escuridão, Jesus gritou: Eli, Eli, lama sabachthani. E dando um forte suspiro, entregou o Espírito. E então um dos soldados disse: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Que também nós possamos confessar em nossas orações, por tudo que vivemos e por tudo que experimentamos, diante de Jesus, dizer verdadeiramente: Ele é o Filho de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.